Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula e a aula de hoje será sobre o Brasil República, mais precisamente sobre o movimento do tenentismo, que foi um movimento que ocorreu na década de 1920, durante a República Velha. Mas antes de darmos continuidade nessa aula, você já é um apoiador do Historiante? Se você não for um apoiador do Historiante, vá no nosso Apoia-se. E a partir de R$ 4 você já estará contribuindo com o portal Historiante e também fará parte do nosso grupo secreto no Facebook, com vários materiais exclusivos para você. Vá no nosso Apoia-se e contribua. Pois bem, o tenentismo ele foi um movimento de revolta contra o sistema que governava o Brasil no início da República, que era um sistema oligárquico, ou seja, que apenas uma elite conseguia dominar o poder administrativo do país. E devemos lembrar também que a revolta ela fez parte desse movimento de revolta da sociedade urbana, pois, diferentemente do interior do Brasil, que acabava sendo muito influenciado pelo sistema do coronelismo, ou seja, onde os coronéis eles detinham o poder tanto de dominar uma determinada região, como também de dominar o próprio voto das pessoas. Dentro do meio urbano havia esse distanciamento desse sistema dominado pelos coronéis, e por isso havia uma revolta mais concentrada dentro dessas zonas urbanas. E entre as pessoas que estavam revoltadas com esse sistema oligárquico, haviam os militares e principalmente os jovens oficiais, que dentro desses jovens oficiais a categoria dos tenentes era uma que estava mais imbuída na revolta contra esse sistema oligárquico e contra o próprio sistema administrativo do Brasil, que era um sistema que até os dias atuais ainda é muito inserido de corrupção, de má administração, de um sistema que era muito burocrático e lento para resolver os problemas sociais. E os tenentes eles acreditavam que poderiam dar um golpe militar através do uso da força, assumir o poder e então implantar as reformas que o país precisava. Dentro destas reformas que esses tenentes, esses jovens oficiais, eles almejavam para o Brasil, estavam tanto na administração pública, ou seja, na eliminação da corrupção, da má gestão administrativa do país, também uma reforma no sistema eleitoral, como por exemplo a implantação do voto secreto, e dentro também dessas reformas que eles acreditavam estava também na melhoria da educação pública para as pessoas. Ou seja, os tenentes eles imaginavam que poderiam fazer uma reforma através de um golpe a tomar o poder do país, logicamente, e a partir daí dar início a essa ampla reforma no país. E esse movimento do tenentismo ele teve muito apoio da classe média urbana, pois devemos lembrar que a classe média, essa classe média urbana, ela não tinha um contato tão grande com o sistema do coronelismo, ou seja, distante dos coronéis que detinham esse poder sobre as pessoas, principalmente no interior do país, e também dos produtores rurais. Mas aí devemos fazer uma divisão, pois havia muitos produtores rurais, os grandes latifundiários, por exemplo, que detinham muito poder e faziam parte desse sistema oligárquico que controlava a administração pública, que controlava o governo do país. E esses produtores rurais que apoiavam o tenentismo, eles se sentiam excluídos desse sistema de poder, desse sistema administrativo que era dominado por essas oligarquias. E as principais revoltas que nós vamos citar aqui desse movimento do tenentismo foram a revolta do Forte de Copacabana em 1922, a revolta de 1924 e a Coluna Prestes, que foi de 1924 a 1926. E o primeiro movimento de revolta no tenentismo foi a revolta do Forte de Copacabana em 1922. Esse movimento também é conhecido como os 18 do Forte. Esse movimento de revolta no Forte de Copacabana, ele
teve início em um motim de militares dentro do forte e foram liderados por 18 tenentes. E esse movimento ele tentava impedir que Arthur Bernardes ele tomasse posse como presidente do Brasil, pois devemos lembrar que a capital do Brasil neste período era na cidade do Rio de Janeiro. Só que esse movimento da revolta do Forte de Copacabana, ele acabou sendo isolado pelas outras forças legalistas. E após serem isolados, vários militares eles acabaram se rendendo. Contudo, 18 pessoas acabaram saindo do forte para lutar numa tentativa suicida de resistência. Foram 17 tenentes e um civil. E desses 18 que saíram do forte para lutar contra as forças legalistas, apenas 2 sobreviveram, que foram 2 tenentes, que foram Eduardo Gomes e Siqueira Campos. E a próxima revolta que nós vamos comentar será a revolta de 1924. Essa revolta que ocorreu no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Essa revolta de 1924, ela conseguiu uma mobilização grande de militares. É tanto que o governo paulista ele teve que abandonar a capital devido à mobilização desses militares que tomaram pontos estratégicos dentro da cidade. Contudo, o Rio de Janeiro enviou forças legalistas para voltar a tomar o controle da cidade. E esses militares, ao perceberem que não teriam como controlar a cidade, já que ficariam isolados pelas forças do Rio de Janeiro, eles acabaram abandonando a cidade e formaram a chamada Coluna Paulista. Eram militares bem armados e eles partiram para o Rio Grande do Sul, em direção a uma força militar que já estava sendo formada por Carlos Prestes. E acabariam formando a chamada Coluna Prestes, que durou de 1924 a 1926. E esse movimento ele durou mais de 2 anos e conseguiu percorrer mais de 24 mil quilômetros dentro do Brasil, sendo perseguido pelas forças legalistas. Eles percorreram mais de 12 estados do Brasil. E esse movimento ele percorreu esses vários estados numa tentativa de incitar a população em um movimento contra o governo central. Só que eles não conseguiram fazer essa mobilização popular e a tropa ela acabou entrando na Bolívia e a Coluna Prestes acabou se desfazendo. Só que Carlos Prestes ele acabou voltando para o Brasil e se tornou um dos principais líderes do Partido Comunista no Brasil. E outro militar da Coluna Prestes que retornou para o Brasil e que teve uma participação também política foi Miguel Costa. Ele que ao retornar do Brasil, ele aderiu à Aliança Libertadora Nacional, que foi um movimento anti-integralista. Isso aí sobre integralismo vocês vão ver em várias outras postagens que já foram feitas pelo historiante. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula sobre o tenentismo. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. E lembrando sempre, segue aqui o canal, dá o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e também entre em nosso Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo, e apoie o historiante nessa missão de difundir conhecimento. Beleza, pessoal?